Bom, então, vou pedir para vocês colocarem o nome e o número de vocês no chat, por favor, tá? Vou apresentar para vocês um slide sobre aves, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vou pedir que falem, porque não consigo ver o chat, tá bom? O trabalho de vocês foi sobre as ordens, a atividade dessa semana, né? Então, acho que vocês puderam perceber que as ordens, elas são divididas de acordo com as características dessas aves, né? Então, por exemplo, aves que cantam são carinatas, né? Mas nem todas cantam, nem todas voam, né? Nem todas caçam, nem todas têm hábito noturno. Então, essas características foi o que determinou essas ordens, né? Pelas características, pelas semelhanças que eles têm. Vocês conseguiram verificar isso? Responde, por favor, gente. Sim. Eu fico me sentindo como se eu estivesse numa sessão espírita. Alguém está aí? Tem alguém aí? Sim, professora. Vocês A gente tá ouviram? Se tiver alguém, me responde. É uma sessão Estamos espírita, aqui. gente. Isso. Beleza. Então vamos lá. As aves são animais vertebrados, então os vertebrados fazem parte do grupo dos cordados, né? Então apresentam a notocorda e essa notocorda se transforma em coluna vertebral, né? Então as aves possuem essa coluna vertebral e acompanham o esqueleto ósseo, tá? Eles ocupam vários tipos de ambientes, então a água, né, o ar principalmente e o solo. Tá? Existem cerca de 9.000 espécies que são reconhecidas, mas vira e mexe eles estão encontrando em lugares assim muito estranhos espécies novas. São todos heterótrofos, né? Então se alimentam de outros, né, organismos, não produzem seu próprio alimento. E é o primeiro grupo que a gente está vendo, que são homeotérmicos. Então, eles mantêm a temperatura do corpo constante. Tá? A temperatura do corpo não altera com a temperatura do ambiente. Então, para que seu corpo mantenha essa temperatura constante, tem que se usar de artifícios para abaixar ou elevar a temperatura. Por exemplo, alguém já viu passarinho dormindo? Ele vira uma bolinha, vocês já viram? já. Sim. Por que eles fazem isso? Quando eles vão dormir, eles enchem entre a sua plumagem de ar, e esse ar aquece por causa do corpo deles, e aí mantém o corpo deles aquecido. Viu que bonitinho? Tá? Porque a temperatura do corpo deles é constante. Se a temperatura ambiente abaixa, eles vão sentir muito frio. Então, tendo o ar aquecido, né, embaixo das penas deles, mantém o corpo deles quentinho. Então, como a gente falou, né, com relação ao habitat, né, a gente tem aves encontradas em quase todas as partes do planeta, mesmo nas áreas com temperaturas extremas, como nos desertos e nos polos. Tá? A gente tem algumas espécies que são adaptadas, né, para nadar, para correr. Tá? Porém, a maior quantidade das aves ela vai habitar as florestas, né, por causa da grande disponibilidade de alimentos, então da grande disponibilidade e variedade de alimentos. Tá? A pele das aves ela é queratinizada. O que significa isso? Que possui queratina. Tá? Essa queratina ela deixa essa pele mais resistente. Todo mundo já viu como é a pele de um frango antes de ser tirado ou assado. Né? Ela é bem dura, bem resistente, por causa dessa queratina. Além disso, é uma pele seca e impermeável, né? Então não deixa passar água. Tá? Algumas aves
possuem glândulas uropigianas, tá? Para que serve essa glândula uropigiana? Tá? Elas vão hidratar a pele secretando um óleo, né? Eliminando um óleo. Esse óleo ajuda na impermeabilização das penas e na lubrificação da pele, ok? Então, aqui é a posição dessa glândula. Tá? Não tem dentes, né? Todas elas possuem bicos. Tem 2 pares de membros anteriores transformados em asas e, desculpa, 2 pares de membros, né, anterior e posterior, os anteriores transformados em asas. Né? São dioicos, então todas as aves você vai ter macho e fêmea, tá? Como eu falei, todas têm asas, mas nem todas voam, tá? E aí elas vão ser diferenciadas entre ratitas e carinatas, tá? Para poder voar, né, as aves têm algumas adaptações no seu corpo. Uma delas são os ossos pneumáticos. Então, são ossos longos e ocos. Tá? Por que eles são ocos? Porque o osso maciço pesa mais do que um osso oco, que não tenha nada dentro. Né? Então, as aves que voam têm esse osso oco. Além disso, esse osso do peito, né, que fica nessa região aqui, chamado de externo, né, ele tem uma quilha. Sabe aquela brincadeirinha que a gente faz com aquele osso da galinha que é dividido em 2 partes? Que cada um pega de um ladinho e puxa, quem ficar com a pontinha que vai ter o seu desejo realizado? Vocês já brincaram disso? Já. Sim, professora. Então, aquele ossinho é a quilha, tá? E tem um músculo peitoral muito forte, né? Então, o músculo que é o peito do frango, por exemplo. Pode ver que é a região que mais tem carne no frango. Esse peito, essa é um músculo, tá? Toda carne de animal é um músculo, né? Ele é bem desenvolvido, tá? Além disso, elas vão possuir sacos aéreos. A respiração das aves é pulmonar, mesmo nas aquáticas, como no caso do pinguim, né? E as aves, né, que voam, além dos pulmões, elas têm sacos aéreos. Então, encher esses sacos aéreos com ar torna elas também mais leves. Ok? Né? Ok. Alguma pergunta? Por enquanto, não. Tá. Ah, uma outra coisa que é bastante importante, que eu estava esquecendo. No olho, elas apresentam a membrana nictitante. Tá? É uma pele bem fininha, bem úmida, que produz uma secreção que lubrifica, um lubrificante, e no momento do voo, elas fecham essa membrana aqui por sobre o olho para proteger o olho do vento, de poeira, de coisas que podem estar pegando no olho delas. É como um óculos de proteção, tá? Ela é transparente, né? E então eles conseguem ver muito bem através e protege o olho, né? Contra qualquer coisa que possa estar batendo nele, inclusive o vento. Vocês já conseguiram ver em alguma ave essa membraninha? Quando eles dormem, eles também fecham. Quando abre o olho, você vê ela andando assim. Alguém já viu? Eu já vi. Já viu, né? Então, ela essa Eu membrana. não. Não? Então, se você tiver a ave ou ver alguma que tiver, né, oportunidade, procura um vídeo de ave, né? Coruja, em coruja você vê muito isso. Em águia também dá para ver muito quando eles piscam, ela dá uma fechadinha e volta.
Ok, vou ver então. É bem interessante. Professora, Oi. carinatas são aves que voam? Então? Isso, e ratitas não, Ah, tá. tá? Vencer a resistência, bom, para poder voar, precisam vencer a resistência do ar, tá? Então tem que ter uma grande impulsão para frente. Então elas têm que conseguir se jogar para frente. Tem que vencer o peso do corpo, tá? Podendo sustentar seu corpo para cima. Para isso, tem o quê? Né? Vários instrumentos. Um deles é os sacos aéreos, né? E o bater das asas, tá? Diminuir o peso dos ossos, tá? Então, para isso, os ossos são ocos, então são chamados de ossos pneumáticos, né? Ah, uma coisa muito legal, eles diminuem o peso, né, no intestino do alimento. Então, o tempo do alimento nesse intestino, ele é mais curto. Então, é por isso que a gente fala, né? Ai, tô igual o pombo. Vocês sabem por quê? Não. Come e caga. Que não. É sério. Cara, é o que o pombo mais faz, não é? Aham. Mas é justamente. Então, o alimento ele se digere muito rápido. Então, a ave ela defeca várias vezes por dia. Quanto mais ela comer, mais ela vai defecar. Entendeu? Sai fora, professora. O negócio já entra e sai, mano. Que nojo. Mas é mais ou menos assim mesmo. Ué, quando alguém tá com diarreia, sim, comeu, saiu. Então, tá que nem pombo. Ó, tá vendo? Vocês podem falar agora. Olha lá. Eu sou cultura também, gente. Tá pensando o quê? Ó, dá mais sustentação ao corpo. Então, para isso, os pulmões das aves têm essas expansões, que são os sacos aéreos, né, que vão se encher de ar e vão contribuir com essa sustentação também. E ter a forma aerodinâmica, que é graças a esse externo em forma de quilha, né, então pontudo na frente, e o músculo peitoral bem desenvolvido. Né? A capacidade de voar das aves, né, vai ser dividida então em carinata e ratita, tá? Então, as carinatas são essas que têm a quilha no osso externo, né? Essa quilha é chamada em biologia de carena, né? E vão ter o músculo bem desenvolvido, tá? Para poder bater essas asas. E as ratitas são aves que não apresentam essa carena, né? E são incapazes de voar, como a ema e o avestruz. Tá? Aí você vai falar assim para mim: então galinha pode voar? Galinha pode voar. O que acontece é que a galinha não voa como um periquito, por exemplo. Ela é muito mais pesada. Tá? E a galinha tem algumas características de carinata e algumas características de ratita, o que faz com que ela voe pequenas altitudes. Mas eu acho que vocês já cansaram de ver em desenho, em filme, em vários lugares, em fotos, galos que ficam no telhado. É verdade. Não é? Então, quer dizer, o dono foi lá e jogou ele lá em cima para ele ficar cantando lá em cima? Não, o bicho foi sozinho. Né? Então, eles têm essa capacidade de voar, mas preferem ficar no chão, porque eles são pesados, dá muito trabalho. Né? Então, outra coisa, a envergadura da asa das galinhas não é tão grande. Né? Então, não tem uma asa enorme para, né, sustentar o peso do corpo. E a maioria das galinhas que a gente está acostumado a ver são aquelas que a gente empanturra de comida para ela engordar para virar comida. E aí ela tá mais gorda, tá mais pesada, fica mais difícil. Ok? Ok. Tá. Ok. Agora eu vou fazer uma pergunta. Nessa classificação, os pinguins entram aonde? Como é que é o nome daqueles que não voam? Ratitas. Isso, Eu acho ratitas. Eles não voam. Eles têm
os seus membros anteriores adaptados para nadar e não para voar, tá? O sistema respiratório, então, como eu já falei, né, é feito através de pulmões, né? Então tá aqui, ó, os pulmões com sacos aéreos. Então esse aqui é um esquema de uma carinata, tá? Lembrando que avestruz, emas e pinguins não vão ter esses sacos aéreos dessa forma, tá? Então, os sacos aéreos, além de ventilar o ar para os pulmões, eles também vão ajudar na manutenção da temperatura dessas aves, né? Mantendo a temperatura do corpo constante, né? Eles têm narina, não tem nariz, né? Mas tem a narina, que é a cavidade, a abertura, tá? E que vai ficar na mandíbula superior, ok? Ok. Outra característica de muitas aves é o canto, tá? Só cantam as aves que possuem a siringe, né? E esse canto pode ter vários motivos. Não é bem isso que eu quero falar, mas não lembro a palavra e vocês entenderam, né? Então, o passarinho ele pode cantar, né? De qualquer forma, para se comunicar, para avisar alguma coisa, tá? Assim como ele se calar, né, também é aviso de perigo iminente. Então, se você está numa região da floresta onde vários passarinhos estão cantando, de repente todos param, é porque alguma coisa muito grave pode vir a acontecer. Por exemplo, uma onça pode estar passando. Então, eles param de fazer barulho para que ela não perceba eles e ficam imóveis, tá? Pode cantar para atrair sexualmente e principalmente isso a fêmea. Então, normalmente quem canta são os machos. As fêmeas que produzem, né, que são da mesma espécie, vão ter esse órgão fonador, vão ter a siringe, mas elas produzem pequenos sons e não um canto, como é nos machos, tá? E as fêmeas se interessam pelo canto que for mais afinado e mais bonito. Olha que romântico isso, gente. Não é Nem bonito? é exigente. Não é? Então, e também para demarcar território. Então, quando dois machos brigam por uma fêmea ou por um lugar, um espaço, um buraco oco numa árvore, por exemplo, eles usam esse canto para brigar por aquele lugar. Então, eles começam com pequenos sons e vão crescendo aquilo até que um não aguenta mais e o outro é que vence. Então, é uma briga mais pacífica. O sistema circulatório, tá? Então, são animais com circulação dupla e completa, tá? Isso significa o quê? O coração das aves tem dois átrios, que são essas cavidades superiores, e dois ventrículos. E o átrio e o ventrículo direito não se comunica com o átrio e o ventrículo esquerdo. Então, o que, que acontece? Não existe a mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Então, o sangue rico em oxigênio, ele não entra em contato com o sangue rico em gás carbônico, tá? E por que que ela é dupla? Porque ela vai passar, esse sangue passa duas vezes pelo coração. Então, ele sai do pulmão, passa no coração, vai para o corpo. Do corpo, volta para o coração e volta para o pulmão. Então, ela é dupla, passa duas vezes pelo coração. Ok? Ok, professora. Vamos lá. Tá? O sistema digestório. Como eles não têm dentes, tá? E vão ingerir o seu alimento pelo bico, né? No esôfago existe uma dilatação que serve para armazenar esse alimento. E ali armazenado, tá?
que é aqui no papo, tá? Ele vai ser umedecido. E um alimento umedecido fica mais mole, tá? E aí ele vai passar para a moela, né? Passa pelo proventrículo, que dá uma triturada e vai para a moela, tá? Então, na moela, ele vai fazer o papel dos dentes, vai realmente triturar esse alimento ali dentro, né? Vai amassar bem aquele alimento para que ele possa ir para o intestino delgado, que é muito semelhante ao dos mamíferos, né? E para o intestino grosso, tá? O intestino grosso, ele é bem curtinho e termina numa saída chamada cloaca, né? A cloaca, assim como nos répteis, nos anfíbios e nos peixes, não vai eliminar somente as fezes desse animal, tá? A cloaca nas aves também vai servir para eliminar os excretas, tá? Que são filtrados pelos rins, e a postura de ovos das fêmeas, ok? Bom, a dieta das aves é bem variado, então pode ter néctar, frutas, plantas inteiras, sementes. Muitos se alimentam de carcaças de animais, como os abutres, né? Outras se alimentam de animais inteiros, como coruja, águia, tá? Então, depende, né, essa alimentação vai depender do tipo de bico que essa ave vai ter. Então, os bicos das aves são adaptados, né, ao seu alimento, ok? Vocês já imaginaram você dar um grão de alpiste para uma coitada de uma águia quebrar? Ela ia conseguir? Oi, tem alguém aí? Eu acho que Não, né? O bico da águia, ele é curvado para baixo, a mandíbula superior é sobreposta à mandíbula inferior. Como que ele iria segurar um grão de alpiste? Ou um grão de girassol, por exemplo, que é até um pouco maior. Ele não ia conseguir segurar. Então, ele é adaptado para rasgar. A mesma coisa, você jogar um rato para galinha ou para um periquito não, como chama aquele? Coleirinha, comer o rato. Como que ele vai rasgar aquela pele do rato e comer a carne se o bico dele é adaptado para grãos? Né? Então, Ah, os bicos são adaptados para o tipo de alimentação daquelas aves. Ok? ok, professora. E Então, lembrando, como não tem dente, engole. Engoliu, quem vai fazer essa quebra, né, o amolecimento, a quebra e o amassamento dele é o estômago, né, dividido no papo, proventrículo e moela, respectivamente. Professor, eu acho engraçado o jeito que eles bebem água. Nem parece que eles bebem bem pouquinho, assim. Mas não é pouquinho não, porque eles enchem o bico e vão engolindo. Eles enchem o biquinho todo. Bom, a excreção das aves, tá? O excreta delas é o ácido úrico, então o que sai misturado nas fezes é o ácido úrico, tá? E esse ácido úrico ele é retirado do sangue pelos rins, né? Então ele vai meio que dissolvido na água. E ele vai pela uretra, tá? E essa uretra tem uma comunicação com a cloaca. Aqui é só um desenho, né? De como seria o capilar, né? Da, saiu, gente, a frase. Dos rins, né? Uma outra coisa interessante: aves que costumam caçar, né? Animais marinhos possuem uma glândula de sal, tá? Então, elas eliminam pelo bico, né, pelas narinas, solução salina, porque assim elas não são prejudicadas, não sentem tanto a salinidade da água, não faz mal a elas,
porque elas já produzem o seu próprio. Tá? Voltando ali ao sistema excretor, antes que eu me perca, elas não têm bexiga. Tá? Então, não ter bexiga também é uma adaptação para o voo, porque elas não vão armazenar esse ácido úrico. Então, é exatamente por isso também, constantemente, é eliminado para fora também o ácido úrico, junto com as fezes dos animais. Tá? Ok? Ok, professor? Bom, como eu falei, são dioicos, então existe o macho e a fêmea, sexos separados. E falei também que eles colocam ovos. Se colocam ovos, são animais ovíparos. Tá? Esses ovos têm casca calcária, né? Então, essa casca dura, resistente, protege, né, o óvulo e o embrião. Tá? A fecundação é interna, então ocorre dentro do corpo da mãezinha, espermatozoide lançado dentro do corpo da fêmea. Tá? E a maioria das espécies possuem dimorfismo sexual, então diferença entre macho e fêmea. E a maior parte dessa diferença, tá, é pela coloração das penas. Machos são muito mais coloridos do que fêmeas, porque eles também usam essas cores para chamar a atenção da fêmea para o acasalamento. Tá? Na época de acasalamento, que normalmente é na primavera, tá? Os machos, primeiro eles cortejam a fêmea. Então, eles vão cantar, eles vão balançar as penas bonitas. No caso, por exemplo, do pavão, tá? Ele abre aquele leque maravilhoso, e quanto mais perfeito for o leque dele, maior, mais vai atrair a fêmea. Se for um lequezinho michuruquinha, com pena faltando, uns buraquinhos no meio, ela nem olha para ele. Né? Aí é um coitado rejeitado. Tá? Que dó. Tadinho, né? Já pensou, ele sofre um acidente, perde suas penas aí, chega, logo em seguida vem a época do acasalamento, não deu nem tempo de crescer outras penas no bichinho. Não vai conseguir ter Tadinho. nenhum, ô dó. Parece eu na vida. Tanto a passagem do espermatozoide do macho, quanto o recebimento pela fêmea é feito pela abertura da cloaca em ambos os casos. Tá? Então, eles encostam uma cloaca na outra, e para poder encostar, o macho sobe em cima da fêmea, nas costas da fêmea. Tá? Então, aqui só para eles têm, os machos têm os testículos, né? Ficam na parte frontal dos rins, né? Então, é ligado, né? Os testículos são ligados, né, pelos canais deferentes, que vão levar esse espermatozoide até a cloaca. E no caso das fêmeas, né, o ovário, né, e o útero dela vai ficar entre os rins, tá? Que também vai ser ligado até a cloaca. Então, o espermatozoide do macho, quando ele fica por cima, ele entra por aqui, passa pela vagina dela, o útero, né? Nisso, o ovário já liberou o ovo, que a gente chama óvulo, né? Que já vem caminhando, o espermatozoide encontra e eles vão se prender aqui no útero da galinha. E é aí que vai formar o ovo com casca. Tá? Gente, e aí? Nunca mais vou comer ovo na vida, porque ovo é o óvulo da galinha encontrado com o embrião? Muitas vezes sim. Tá? Galinhas criadas abertas junto com galos que põem ovos, com certeza vão te dar ovos fecundados. Então, você corre muito risco, às vezes, da galinha botar um ovo que esteja, né, com um pintinho dentro. Tá? Mas essas galinhas de granja, tá, elas são estimuladas a produzir esse ovo,
né? E criar essa casca sem a fecundação, tá? Então, o que você está comendo não é um óvulo fecundado, é só um óvulo. Entenderam isso? Entendi. Sim, professora. Ótimo. Outra Certo. coisa, falam que aquele negocinho branco do ovo da galinha é o espermatozoide, né? Não é, gente. Tá? Ele é uma estrutura de fixação da gema, né, na casca do ovo. Então, uma estrutura de fixação do óvulo na casca para que ele, né, se rolar, ele não se estoure lá dentro. Ao ser transportado, ao levar pequenos choques, ele não estoure lá dentro. Então, aqueles fiozinhos brancos vão manter a gema, né, protegida no vitelo, né, na clara, no albúmen, desculpa, que é a clara. Tá? Então, vai estar sempre no centro, sendo protegido por todos os lados pela clara. Tá? Essa gema, né, que é o vitelo do ovo, após ser, o núcleo está ali dentro, após ser fecundado, ele vai servir de alimento para o embrião que vai se desenvolver ali. Ok? Alguma pergunta? Não, professora. Não, por enquanto não. Não? Ótimo. Aqui eu tenho algumas fotos de aves. Olha esse pavão, gente. Até eu que não sou pavô ia querer ele para mim. Maravilhoso. Tá? Então, só umas fotinhos da diversidade de aves que existem. Vocês imaginem, 9.000 espécies diferentes. É muita ave, né? Tem umas que a gente nem nunca imaginou que existisse. Né? É isso. Alguma perguntinha? Acho que não. Professora, sua voz está travando. Tá travando? Sim. Muito? Não, agora não tá mais travando muito. Será que é porque eu estava fechando a página? Pode ser, né? Acho que sim. Mas quando eu estava apresentando, travou? Se eu conseguir Não. entender? Não? Não, Ah, então é travou, porque eu estava Consegui. fechando. É, porque eu estava fechando, então, e abrindo aqui. Gente, Ah, alguma tá. pergunta, alguma curiosidade? não. Acho Não? que não. Professora, Oi. por que falam que ovo de galinha é a menstruação dela? É porque ela colocou o óvulo para fora, sem ser fecundado. Só por isso. É uma comparação ridícula, Ah, que não tem tá. nada a ver. Tá? Porque quando a mulher, o mamífero, põe o óvulo para fora, né, a mulher, o ser humano, ela menstrua, porque ela está pondo para fora, então está pondo a placenta também. No caso da galinha, ela não tem placenta, ela não é placentária. Então ela está colocando apenas o ovo para fora. Então não foi fecundado, está botando para fora. Uma comparação boba, Ah, tá, entendi. entendeu? Ah, uma curiosidade. Vocês sabiam, acho que vocês já devem ter ouvido falar, que pinguins, quando escolhem o seu parceiro, eles não se separam nunca mais? Sério? Sério. Eles vivem até morrer com o parceiro. E se um deles morre, eles vivem sozinhos o resto da vida deles. Que São bonitinho. extremamente fiéis. E quem Acho que cuida do ovo não é a fêmea. É o macho. Após a postura do ovo, quem cuida do ovo é o macho e a fêmea às vezes sai por meses para juntar alimento, para caçar e juntar alimento, e ela vai juntando esse alimento, né? E traz para alimentar o marido e os filhotes quando nascem, Eu já vão vi um nascer. filme de pinguim assim. Era desenho que mostrava. é Tem aquele até que o pinguim dança. isso, esse que é. ele quer cantar e dançar, sei lá, uma coisa assim, exatamente.
mostra bem essa parte aí do macho cuidando. É ele que choca, é ele que cuida, ele que faz tudo com os filhotes. É muito legal. Mais alguma coisa, gente? Acho que não. Não? Se tiver qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando no WhatsApp, tá? Me perguntando. Se tiver alguma curiosidade também, né? E se alguém não fez a atividade da semana passada, gente, dá um toque para o pessoal fazer, porque não a semana que até o final da semana que vem eu ainda vou estar recebendo, assim, mas não vai falar isso, hein? Tá? Mas eu vou fechar depois. Eu vou estar fechando, e aí quem não fez depois vai ter que fazer recuperação. Então é melhor fazer agora. Só, assim, está bem facinho, são 3 questões bem bestas, uma sobre peixes, uma sobre répteis e uma sobre anfíbios. Tá bom? Ok, professora. Tá bom, professora. Então tá bom, gente. Um beijo bem grande para vocês. Obrigada pela presença. Tá? E até a semana que vem, se Deus quiser. Até, professora. Um beijo. Tchau, professora. Tchau, Beijo. gente. Bom Tchau. feriado. Pra Pra você você também. também. Obrigada.